Começa agora. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Muito boa noite, tudo certinho com o meu áudio? Tá tudo certo. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos e mais uma vez juntos nós vamos tratar do que é importante, das notícias de Pernambuco, do Brasil, com foco aqui no nosso agreste de Pernambuco. Comigo, Luciano Bezerra e Manassés, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ney, boa noite, Manassés, boa noite a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais e pela rádio Vale FM e Turitama FM. Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, e boa noite a todos vocês que nos assistem ou que nos escutam, seja pelas rádios ou estejam assistindo pelas plataformas digitais. Uma ótima noite para todos nós. Manassés está arrumadinho, né? Tomou banho. Tá, o seu cabelo de Manassés estão bem arrumados. Padrão europeu? Não, tô normal, tô de ecos, inclusive. Verdade. Essa blusa, inclusive, hoje está mais folgada, mais né, folgada. do que a de... Os botões estão mais confortáveis, eles estão confortáveis hoje. Olha, daqui a pouco nós vamos ter nesse programa a presença do promotor de justiça Iron Miranda dos Anjos. Ele vai falar conosco também sobre as medidas do Ministério Público, as medidas pedidas pelo Ministério Público e também fazer e conversar conosco também sobre a questão do uso da máscara, da obrigatoriedade que tornou-se agora através de lei. Então, em alguns instantes, o promotor Iron Miranda conosco aqui nos estúdios do Santa Cruz Online. Eu vou atualizar os dados em relação à Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 592 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados, hoje, 232 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 360 são de casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 14.901 casos já confirmados, sendo 7.876 graves, 7.025 leves, esses os números que foram confirmados. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 67 óbitos. Com isso, o estado totaliza 1.224 mortes pela Covid-19. Daqui a pouco a gente tem os números também, a atualização do Brasil. Aqui em Santa Cruz foi confirmado mais um caso. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe confirmou, através do boletim diário divulgado na tarde de hoje, mais um caso da Covid-19. Com isso, o município passa a ter 14 casos confirmados do novo coronavírus. Ainda de acordo com o boletim, atualmente a cidade conta com 77 casos notificados, 37 em investigações, 14 casos confirmados, 26 foram descartados, além de 6 que foram recuperados e um óbito registrado. Eu vou trazer agora um intervalo rápido, só 30 segundos. Na volta a gente traz a atualização dos casos de Jataúba, em alguns instantes. Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0 km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 81991451240 e realize o sonho de ter a sua moto 0 km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 991451240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda. Muito bem, de volta então. Vou trazer aqui os casos de Jataúba daqui a pouquinho, tá certo? A gente traz essa atualização, mas a gente vai, né, se acostumando com os casos. Santa Cruz já não tem mais aquela coisa apavorada que se tinha quando se divulgava um caso. Agora a gente entra naquela rotina da divulgação dos casos quase que diariamente, acredito que dá para sentir isso. Verdade. O que a gente sente falta, isso a nível de Brasil, Manassés, é o fato ainda da demora dos testes para o resultado, né, para se apresentar os resultados. Isso gera uma certa ansiedade, acredito, nas pessoas que fazem o teste até chegar ao resultado, se foi positivo
ou negativo, né? Então, acho que essa situação no Brasil, ela ainda incomoda um pouco. Agora, uma coisa que me chama a atenção nos números de Pernambuco é a quantidade de casos, evidentemente, quase 15 mil, sendo que cerca de metade ele coloca como com sintomas graves. Eu fico me perguntando que gravidade é essa, porque, que eu saiba, Pernambuco não teria leitos suficientes para hospitalizar essas 7 mil pessoas. Então, era interessante a gente verificar, Ney, qual é o critério de gravidade que o Estado passa. Porque, a meu ver, se a gravidade é como se relata os casos, Luciano, nós não teríamos nem respiradores mecânicos, nem UTIs suficientes, sequer leitos hospitalares. Então, não sei se 75% desses casos, como o governo do estado informou, se encontra na Grande Recife, especialmente, se eu não me engano, Recife, Camaragibe, Olinda e Jaboatão, se procede isso aí, na verdade, estaria em situação de guerra a Grande Recife, os hospitais estariam superlotados, não teria mais vaga, eu acredito que já estariam interiorizando as internações. Creio que, não sei, sabe, mas aparenta que há uma... Não sei, mas parece até números muito estratosféricos de casos graves para a realidade, porque, Ney, não comportaria 7 mil casos graves, se a gravidade falta de ar ou os casos de febre altíssima, como sempre acompanham, não temos leitos para todas essas pessoas. E não é a realidade do que se encontra ainda em Pernambuco. Pernambuco existe filas, segundo o governo do estado, para as UTIs, mas não há necessariamente uma superlotação dos leitos dos hospitais de campanha. Ainda não chegamos nesse nível e me estranha os números do governo do estado tratar como casos graves. Afinal de contas, o que é que o governo do estado, o que é que a Secretaria Estadual de Saúde considera necessariamente como um caso grave? Não sei, mas para mim esses números talvez não condigam não venham a condizer com a realidade. Deixa eu trazer uma novidade aqui para vocês, né? Nós estamos ao vivo nesse momento também pela Agreste TV. Um abraço a você que nos acompanha em toda a região de Belo Jardim. São mais de 30 mil seguidores na Agreste TV, que a partir de hoje, desse momento, passa a integrar também a nossa cadeia de páginas na internet, páginas robustas na internet, que passarão a assistir esse programa, assistir o programa independente. Já temos, inclusive, pessoas aqui mandando recado pela página da Agreste TV. Um abraço, Ana Lúcia Felipe, Conceição Silva, também acompanhando a gente, Zélia Coelho. Vou pedir, inclusive, ao meu amigo Edson Silva, né, que se puder, manda aqui, Edson, para mim, no WhatsApp, os números de Belo Jardim, a situação que Belo Jardim também enfrenta, a Covid-19, para a gente ter aqui também esse conteúdo já a partir desse programa. Erivone Bernardino também acompanhando a gente através da página da Agreste TV. Então, muito obrigado pela confiança do Edson, né, de toda a equipe, e sejam bem-vindos vocês também que nos acompanham através de mais esse canal. Enquanto não chega aqui as atualizações de Belo Jardim, eu vou trazer ainda cidades aqui do Agreste de Pernambuco, atualizações em relação à Covid-19. Nesse programa, nós vamos falar, né, só lembrando mais uma vez, vamos ter aqui a presença do promotor de justiça Iron Miranda dos Anjos, tratando em relação às ações do Ministério Público, aquilo que o Ministério Público tem tomado de posição durante esse período. E vamos ter também, daqui a pouco, a participação de um advogado criminal que vai conversar conosco através do Skype. Inclusive, Elivaldo já pode fazer o contato ali para a gente falar com ele sobre os crimes potenciais nesse momento de pandemia, né, nesse período de isolamento social. Quais são os crimes que se potencializam? A gente vai tratar disso com ele e também, claro, com o Manassés e o Luciano que estão aqui, que são advogados também. A Prefeitura de Jataúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou hoje 3 novos casos da Covid-19 no município. Tratam-se de 2 mulheres, uma de 47 e outra de 71 anos de idade, e um homem de 38 anos. A Jataúba agora totaliza impressionantes 22 casos da doença, sendo 20 pacientes em monitoramento domiciliar, cumprindo quarentena, e um paciente internado em hospital de referência, e um óbito também lá na cidade de Jataúba. Também foram descartados 3 casos que subiram para... foram descartados 3 casos
subindo para 25, e 6 casos também foram em investigação, subindo para 25 o número de casos descartados, não é isso? Então esses foram os números, são os números, na verdade, lá de Jataúba, que continua numa situação muito complicada. O pequeno município de Jataúba tornou-se ali um epicentro de casos da Covid-19 e, infelizmente, todos os dias a gente está relatando o caso aqui, porque parece que esses casos lá estão se multiplicando muito rápido também. São 22 casos confirmados, passam aí cidades grandes como Santa Cruz, como a própria Belo Jardim. Verdade. Como nós comentamos essa semana, os números de Jataúba impressionam, né? Acho que, em termos proporcionais aqui em nossa região, é a cidade que tem o maior número do caso. E eu sempre me reporto, quando eu vejo esses números, a uma notícia que eu vi, na qual o Ministério Público falava que a cidade de Jataúba tinha o menor índice de isolamento. Isso talvez tenha proporcionado com que tivesse esse aumento de casos na cidade de Jataúba, que é complicado, né? A cidade pequena, né? Uma cidade onde as pessoas, como a gente comentou aqui, se relacionam ali na praça de forma naquele dia a dia, mas o número de casos realmente impressiona. Eu vou trazer agora mais um intervalo, certo? Rápido, só 30 segundos. Na volta a gente vai fazer o nosso contato via Skype e depois conversar com o promotor Iron Miranda aqui nos estúdios. Eu vou trazer, antes desse intervalo, um recado para você de Santa Cruz e para você de Belo Jardim. É o seguinte, a situação é crítica, é difícil, certo? Mas tudo isso vai passar. E aí nós vamos estar lançando essa semana aqui uma oportunidade interessante da Viana Moura, as casas populares, tanto em Santa Cruz quanto em Belo Jardim. O que é que acontece? A Caixa Econômica liberou e, a partir desta semana, as pessoas vão poder comprar sua casa popular com a primeira parcela para janeiro de 2021. Então, fique atento a essa oportunidade. Nós estaremos divulgando, falando sobre ela nos próximos programas. E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana Moura Construções informa que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu. A primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viana Moura através do WhatsApp que está na tela, ó, 992370538. Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992370538. Viana Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Muito bem, vamos conversar agora com o advogado criminal Ian Trajano, que faz um contato conosco ao vivo através do Skype. Ian, você está me ouvindo? Boa noite. Eu não estou ouvindo ele, Elivaldo, aumenta o retorno aí um pouquinho, né? E a tela também aqui para os nossos internautas conseguirem vê-lo, né? Agora sim, Ian está me ouvindo, né? Estou ouvindo, boa noite. Boa noite. Ian, quais são os crimes potenciais nesse período de quarentena, né? Você falou que há casos que podem ser potencializados e há crimes que não são comuns, mas que são previstos na Constituição e podem ser praticados em momentos como esse, não é isso? Exatamente. Bom, no Código Penal, ele faz 3 crimes que não são comuns no dia a dia, mas diante da ação que estamos vivenciando, eles podem sim ser tipificados como condutas de algumas pessoas que estão contaminadas ou que possam vir a transmitir essa doença, né? No caso, a Covid-19. Dentre eles, a gente pode destacar o artigo 131 do Código Penal, que é o crime de transmitir a outrem molestado e estar contaminado. Importante ressaltar que precisa a vontade de transmitir, né? Que a gente chama de penal do dolo. Você sabe que está doença, você tem esta linha, e você continua no dia a dia normalmente, comentando a educação das pessoas, você pode um abraço, e você pode estar exigindo. A gente está perdendo o sinal com ele, Elivaldo. Inclusão de 1 anos. Ok, Ian. A tua conexão está ruim, certo? Mas deu para entender em relação à questão do crime de contágio. Isso muitas vezes pode ser provocado e nós já tivemos, inclusive,
casos divulgados na imprensa em relação a isso. O descumprimento de medidas como o próprio isolamento, né? Aqui, por exemplo, em Santa Cruz, nós tivemos essa semana registros de vários ciclistas que foram juntos, em dezenas. E aí a organização de movimentos como esse pode caracterizar também um crime nesse momento, né? Isso, porque nós vivemos, na verdade, uma época de distanciamento social, né? O isolamento ou a quarentena, ele é determinado aí pelos agentes de saúde para pessoas que apresentam sintomas. Mas essas pessoas que fazem ações, que formam um grupo para praticar algumas atividades, eles podem ter na pena do artigo 268 do Código Penal, né? Que vai uma pena de 1 mês a 1 ano e multa, que é o crime de infração de medidas sanitárias. Ok, Ian, tem mais algum ponto que você acha que é importante? Inclusive, você está fazendo todo um levantamento, um estudo nesse aspecto, né? É verdade. Bom, tem também o artigo 132, né, do Código Penal, e que é ou a vida ou a saúde de outro em perigo de iminente. Esse ponto é bem importante porque com a determinação de que os comércios, né, se mantivessem fechados durante esse período, o trabalhador que mesmo não tendo a sua atividade taxada nos rolos de atividade essencial, que obrigar o seu funcionário a trabalhar neste período, ele pode estar praticando o crime do artigo 32 do Código Penal, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente, e tendo aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ok, muito obrigado, viu, pela participação e teremos outros contatos ainda. Ok, eu que agradeço. Boa noite aos ouvintes e todos os pessoas que fazem aí a... Ok, são 7h17. Nós vamos para um intervalo rápido, só 30 segundos, e na volta a gente inicia o nosso bate-papo com o promotor de justiça Iron Miranda dos Anjos, que inclusive veio correndo de Taquaritinga para cá. Não sei se deu tempo de tomar banho, ele disse que estava sem tomar banho. Daqui a pouco a gente fala então com ele em instantes. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus está a proliferação da fome. É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração. Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção. Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19. Ok, agora sim, voltamos então aos estúdios, conversando agora com o promotor de justiça Iron Miranda, falando um pouco, né, nós tivemos já ele aqui outras vezes durante esse período. O que mudou de lá para cá foi a mudança em relação à edição de uma lei, né? Muitos municípios fizeram isso para disciplinar o uso das máscaras, né? Essa é uma questão importante e que agora não está mais no decreto, só no decreto. Passa a ser lei, não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, colegas que estão aqui presentes. J. Lima, que está ali atrás.
Olha, Ney, eu também fui surpreendido recentemente, inclusive hoje, o decreto estadual 49017 estipula que a partir de sábado próximo é obrigatório em todo o estado o uso de máscaras, por todo mundo, ampliando inclusive os efeitos da lei local. Não é? Em alguns municípios tomaram essa iniciativa, antecipando-se a essa decisão do governo do estado, mas o governo do estado também editou um decreto agora, com vigência a partir de sábado, obrigando todo mundo que sai à rua, não apenas sair à rua, inclusive dentro dos veículos, dentro dos seus próprios veículos, ainda que sozinhos, serão obrigados a usar máscaras. Mas sozinhos, porque alguns estados, eu não vi esse decreto do estado de Pernambuco, mas alguns diziam que se o veículo tivesse pelo menos 2 pessoas. Ainda que sozinho. E outra aí, porque é o seguinte, você sai no veículo, você está sozinho no veículo eventualmente, mas quando você sai do veículo, um momento você vai sair do veículo, você vai para a rua com algum propósito, não é? Você não vai sai do veículo com a mão no volante, o veículo poderá estar contaminado em alguma de suas partes, você não vai colocar a máscara no meio da rua. Não é? Supõe-se que não. Então, daí a exigência de você, mesmo dentro do veículo, você usar máscara também. Isso a partir de sábado agora. Não é? O que corrobora, o que ratifica e dá uma legitimidade, digamos assim, maior à lei municipal. Não é? No sentido de que todos, de fato, sejam obrigados. E como disse o colega que me precedeu aí, eu esqueci, Ian, o nome dele, Ian, isso. Não é? Os crimes que ele citou, 130 e 132, exige, o perigo de contágio, se não me engano, exige na realidade o dolo da pessoa de querer provocar aquela doença, ou transmitir aquela doença do qual ele é portador, ele tem que ter a consciência de que ele porta o vírus, não é? E tem que ter a vontade de transmitir aquela doença para terceiras pessoas. É algo mais difícil, digamos assim, de se conceber, que alguém deliberadamente vai agir com esse propósito. Desculpe interromper, não há aquele entendimento, doutor, quando se fala em crime, de que às vezes a pessoa assume o risco em determinada situação? Seria o dolo eventual. Então, o dolo eventual. Então, por exemplo, trazendo aqui uma situação hipotética, a pessoa foi diagnosticada, ela tem Covid-19, mas não quer ficar na quarentena porque entende que isso é uma gripe que é Perfeito. Simples. Esse seria o exemplo que eu iria estar na sequência. Salvo essa exceção do dolo eventual, quando a pessoa, sabendo que está contaminada, e expõe terceiras pessoas a risco diante do mal que lhe atinge. Não é? Ainda que não haja uma determinação direta, proposital, deliberada de causar o mal, ou de transmitir o vírus, ele assume esse risco. Não é? Então, em assumindo o risco, ele age com dolo eventual ou indireto. Não é? Que também correria nesses crimes. Como foi noticiado, inclusive, que alguém estaria circulando aqui, inclusive citou o nome, foi feita uma pesquisa pela polícia, mas não foi comprovado que, de fato, ele estaria com esse vírus, que ele seria enquadrado nesses artigos. Não é? Eu acredito que a maior parte das incidências que podem ocorrer aqui é o crime de desobediência, que é o 330, e também o 268, citado pelo colega, não é? Que é desobedecer a ordem de autoridade sanitária nesse sentido de evitar a propagação de doença infecto-contagiosa. É o 268, não é? Que deve ter, de fato, uma maior abrangência aqui. O que está ocorrendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Alguns comerciantes foram autuados por estar abrindo o seu comércio e levados à delegacia de polícia. Não é? E incorreram nesses delitos, crime de desobediência ou 268, eu não sei exatamente qual foi o que o delegado colocou na oportunidade. É lamentável que nós tenhamos cidadão de bem, pessoas que estão trabalhando, buscando trabalhar, buscando ter seu ganha-pão assegurado, incorram, sejam levados aos tribunais, digamos assim, por estar exercendo, a princípio, um direito que lhe assiste. Não é? Mas estamos vivendo um momento atípico, um momento extremamente atípico, que requerem decisões drásticas também. Não é? É como se vivêssemos numa ditadura, onde é impedido o direito de ir e vir, não é? De exercer livremente a sua movimentação social, em favor de um objetivo maior, que é a preservação da saúde da comunidade, a saúde do povo. Alguns direitos foram suprimidos, de fato foram suprimidos, embora assegurados por lei, mas foram suprimidos em nome de um bem maior, que é a saúde pública.
né, que nesse momento é assegurada, deve ser assegurada, e essas regras serem fixadas pelo Estado. O Estado que eu falo não é apenas o Estado federativo, mas o município, o Estado e a União, a nação. Doutor, brasileiro. Nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso que haja uma consciência de cada pessoa, que haja uma consciência do cidadão e da cidadã, da sua responsabilidade nesse momento para evitar esse contágio. E vejo isso como um ponto principal. Mas as medidas, elas estão postas, como o uso das máscaras, mas também a disponibilização de álcool e gel nos estabelecimentos, dentre outras medidas. Como é que o senhor enxerga, neste caso, e considerando que o primeiro seria a consciência, a fiscalização para a aplicação dessas medidas? Porque nós tivemos algumas situações, inclusive comentadas aqui no programa, de que algumas medidas foram adotadas, mas a gente sente a falta da fiscalização mais efetiva no cumprimento dessas medidas. O uso da máscara, por exemplo, ela torna-se obrigatório para todos, mas como é que a gente vai conseguir, de forma efetiva, fiscalizar essa efetividade dessa obrigatoriedade? Olha, é de fato uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa muito complicada para os órgãos do Estado, para a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, porque eles já são incumbidos da segurança pública, em especial a Polícia Militar. Não é? Então, já tem tarefas que eles são inerentes e contam com um contingente reduzido para isso. Nós sabemos disso, que isso é histórico aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Ou seja, como é que a Polícia Militar vai dar conta da segurança pública com todos os crimes que continuam ocorrendo, não é? E ainda ter que promover a fiscalização e a condução de eventuais infratores aos decretos estaduais ou municipal à delegacia de polícia? Não é? Ainda fiscalizar essa questão que você suscitou. Não é? Daí porque eu fiz questão, eu solicitei a NEI e ele nos considerou esse espaço de me dirigir à população de Santa Cruz de Capibaribe com esse propósito. Porque isso é uma questão até educativa. Os países que estão superando essa pandemia, que estão conseguindo avançar e possibilitar uma retomada gradativa da normalidade da vida em sociedade, foi com base porque são países que têm uma estrutura social mais forte e estão no elevado patamar, digamos assim, de educação social, de cidadania, efetivamente. Não é? Então, aquelas pessoas, aqueles países que estão mais habilitados a voltar à normalidade são países cujas populações cumpriram as determinações das autoridades sanitárias. Não é? Quer dizer, eu sei que é difícil, eu não quero, a autoridade policial não quer estar levando cidadão de bem na rua para a delegacia de polícia para incorrer no artigo 268, por exemplo, do Código Penal. Eu não acho isso legal, não acho isso, digamos assim, até correto do ponto de vista ético. Porque eu sei que quem deve ser levado à delegacia de polícia é o bandido. E infelizmente aqui eu trabalho com quase 5 mil processos que envolvem, eu não posso taxá-los arbitrariamente a princípio de bandido, mas pessoas que estão sendo processadas criminalmente antes desse coronavírus. Eu não quero ter mais processos relacionados a cidadão de bens que descumpriram o decreto estadual e uma lei federal, não é? E municipal também, não é? E levá-los às barras dos tribunais e processá-los criminalmente. Eu não quero isso daí. Razão por que eu me dirijo a Santa Cruz de Capibaribe agora com esse propósito, que todos passem a usar máscara. Todos passam a usar máscara. É um procedimento atípico, é um procedimento desconfortável, mas o momento exige isso. Eu acredito, colegas, que se todos usarem máscara de uma forma adequada, diga-se de passagem, não é fazer como eu vi hoje, quando eu passando na rua, um cidadão veio conversar com o outro, ambos de máscaras, inclusive, até me surpreendeu. Quando ele foi conversar com o outro, ele botou a mão que estava nua, assim, botou no rosto, baixou a máscara e foi conversar com o outro que baixou a máscara também com esse propósito. Quando terminaram de conversar, ele com a mesma mão que ele tirou, apertou a mão do outro, pegou a máscara e botou de novo no lugar. Isso aí não adianta de nada.
Pior que o nada. que tem de campanha chata ensinando a usar máscara, não é? Exatamente. Reportagem tá o tempo todo é falando chato disso. demais. Deve pegar a máscara pelo elástico, jamais na frente. Se você apertou a mão, segurou em alguma coisa na rua, não, bota a mão na máscara. Quando chegar em casa, lave primeiro as mãos antes de tirar a máscara. Lave a máscara, engome essa máscara depois de seca. São procedimentos padrão que está mais do que isso já está massificado aí para todos. Não é? Mas é importante que todos usem máscara. Eu li uma reportagem recentemente que em Hong Kong tem 7 milhões de habitantes a cidade. 7 milhões de habitantes. Todos usam máscara, de uma forma majoritária, quase 100% usam máscaras. O índice de contaminação lá é baixíssimo. O índice de óbitos também é baixíssimo, considerando os 7 milhões de habitantes. Numa conurbação, numa densidade demográfica altíssima, considerando o tamanho. Não é? Por que o Brasil tem tantos índices? Né? Mais de 160 mil contaminados. Quantas mortes? Correram quase 1.000 mortes recentemente, de ontem para ontem no Brasil. Por que Hong Kong, com 7 milhões de uma cidade com 7 milhões de habitantes, foi baixíssimo o índice de contaminação, menos de 1.000 e menos de 100 mortes, segundo esse relato que eu vi? É porque o uso da máscara e a adoção dos cuidados sanitários adequados é fundamental para evitar essa catástrofe que está ocorrendo no Brasil hoje, está ocorrendo também nos Estados Unidos, porque desprezaram esses cuidados. Então, gente, eu acredito que vamos voltar à normalidade o mais rápido possível. Mas esse mais rápido possível, esse tempo, vai depender da tua adesão ao uso da máscara. Vai depender da tua adesão à adoção dos cuidados sanitários necessários. Não é? Se todo mundo aderir ao uso da máscara e adotar os cuidados sanitários necessários, eu tenho certeza, colegas, que vamos voltar à normalidade. Primeiro, a normalidade com o uso de máscaras e, paulatinamente, vamos tirar essas máscaras. Vamos ver novamente os rostos um do outro e abraçar como fazíamos antes. Mas isso só vai acontecer se a gente for educado. Nós temos, nesse momento, os números do Brasil, né, divulgados agora há pouco. Registrados de ontem para hoje 749 novos óbitos, novas mortes nessas últimas 24 horas. Ontem tivemos 880, não foi isso? Hoje 749, então permanece aí nessa casa. Uma média aí de muito 700, alta. 800, a média que chocou todos, né, quando estava acontecendo nos países da Europa. Esse é o registro que nós temos hoje no Brasil, são 13.149 mortes no total. Lembrando, Ney, que, como nós sempre enfatizamos aqui, esses são os casos laboratorialmente confirmados, né? Então são que situações... normalmente foram colhidas há 5, 6 dias Exato. atrás. Doutor Iron, eu lhe faço uma pergunta. Só um registro também, Manassés, desculpa. Lembrando que você está nos acompanhando também através das rádios Toritama FM, né, população de Toritama, e do portal Agreste PE, em Belo Jardim, mais de 30 mil seguidores, né, a partir de hoje integrando também a nossa cadeia, a nossa rede. E essas informações que são trazidas hoje pelo Ministério Público não dizem respeito só à região de Santa Cruz do Capibaribe, mas a todas as cidades, porque nós falamos agora de um decreto estadual. O Ministério Público, inclusive, é interpessoal. Então, independente de ser um promotor dessa cidade ou a promotoria de outra cidade que estiver falando, o posicionamento do Ministério Público ele tem sido, principalmente nesse caso do Covid-19, muito uniforme em todo o estado de Pernambuco. Pois não, Manassés. Doutor Iron, é evidente que há uma preocupação das autoridades sanitárias com toda essa pandemia que está se espalhando pelo Brasil, e aí os números estão mostrando que realmente é uma tragédia. Mas eu lhe pergunto, porque eu vejo que há uma torcida de todos nós, e especialmente também o senhor como representante do Ministério Público, de torcer para que esse tempo passe o mais rápido possível. Ao mesmo tempo em que o senhor está dizendo, olha, se o cidadão descumprir e incorrer, eu não quero como promotor, é muito difícil, muito embora lide com processos criminais o tempo inteiro, não quer levar um cidadão de bem a uma situação como essa, porque às vezes ele quer abrir a empresa dele, quer ganhar o seu pão de cada dia. E eu lhe pergunto, doutor Iron, como representante do MP, se esse tempo durar mais do que o que se imagina que vai durar. Em restrições como essas, especialmente do comércio, nós não podemos também caminhar para um caos social, porque vai faltar o pão de cada dia. A pergunta que eu lhe faço é, o Ministério Público está conversando também com as prefeituras, com o governo estadual e com o governo federal
do ponto de vista da PGR, nesse sentido, observando esse futuro que nós não sabemos quando ainda vai chegar e se durar? Como é que o Ministério Público está vislumbrando se evitar um caos social do ponto de vista de vermos ainda o comércio inteiro do país praticamente todo fechado? Manassés, boa noite. De fato, Manassés, todos nós estamos apreensivos com esse tipo de situação. Não é? Como eu disse a você, longe de mim me satisfazer ou me causar algum tipo de regozijo, tá levando um pai de família que está querendo trabalhar ou que eventualmente esteja sem máscara na rua, por um motivo ou outro, para a delegacia de polícia para lavar contra ele um procedimento criminal. Mas assim será feito, porque a lei existe para ser cumprida. E eu vim aqui hoje exatamente pedir à população que cumpra-se essa lei, para que evitemos esse tipo de constrangimento, que para mim será um constrangimento, tanto para o cidadão, como para mim também processar uma pessoa nessas condições. Eu compartilho contigo dessa preocupação, mas se isso se prolongar, o que a gente tem observado, colegas, é que a maior parte das medidas que estão sendo tomadas são tomadas quase que diariamente, as alterações. As alterações nos decretos estaduais, federal, são quase que diariamente, ou pelo menos semanalmente, em períodos curtos. Altera uma coisa aqui, outra coisa pontual do outro lado, porque isso é uma situação nova para todos nós. Não é? A efetividade do combate, o que está dando certo ou errado no combate ao coronavírus, nós estamos resgatando dos outros países que foram contaminados antes que nós. Não é? Pensando uma medida aqui, outra acolá e buscando adequá-las às nossas realidades, à nossa realidade. É isso que vem acontecendo. Essa mudança é quase que diária. Há um comitê permanente no Estado, do qual o Ministério faz parte, o Ministério Público também tem esse próprio comitê interno, né, no sentido de buscar adequar as medidas à realidade social, as medidas sanitárias à experiência mundial no trato com o coronavírus, mas também observando a realidade do nosso município, a realidade do nosso Estado. Isso vem sendo feito. E essas reuniões são quase que diárias. Eu não posso te projetar o que vai ser feito no futuro. Eu posso te assegurar que a preocupação com esse caos, essa convulsão social existe e é permanente. Daí que eu digo a você o seguinte, o que a gente tem observado, isso aí eu me dirijo à população exatamente com esse objetivo, o que a gente tem observado é que o uso de máscara, o uso de luva, o cuidado com a higiene das mãos, principalmente em ambientes externos, é fundamental para evitar a disseminação e o contágio. E se nós evitarmos a disseminação e o contágio, a gente vai diminuir os índices de contaminação e, consequentemente, o índice de óbito. E em nós diminuindo o índice de contaminação e de óbito, a gente vai esvaziar a necessidade de investir em hospitais e leitos nesse momento, para investir na questão da infraestrutura social e econômica do país. E vamos poder, principalmente, voltar a essa normalidade. Uma normalidade que, no primeiro momento, será feita com luvas e máscaras ainda, como está acontecendo na Alemanha, como está acontecendo em Hong Kong também, e em outros países, como vai estar acontecendo na Itália também, está voltando a essa normalidade, é uma normalidade ainda cercado de cautelas, de cuidados, mas vamos voltar a essa normalidade. Não é? Mas é precisa a colaboração da população. Isso é fundamental, eu destaco esse ponto. Eu acredito que a partir do momento que houver essa cooperação da população, no sentido de entender, como nós, aqui presente, e muita gente que está nos ouvindo nesse momento, da necessidade de encarar essa pandemia como um desastre efetivo, cujo término vai se aproximar a depender do nosso engajamento nas medidas que são propostas pelos governos. É isso que devemos atentar. As medidas de contenção são tomadas diuturnamente, quase que diariamente, mudados uma coisa ou outra. Mas se a população colaborar, utilizando máscaras, utilizando luvas se fosse possível, mas principalmente máscaras, ainda que essas máscaras domésticas, mas adotando-se o cuidado com a sua higiene e manuseio, eu tenho certeza que brevemente as medidas que serão propostas pelos governos vai ser no sentido de voltar à normalidade. Doutor Iron, é importante também as pessoas terem consciência de que o tempo de fazer o que concorda ou não já passou, né? A quarentena, ela teve medidas que forçaram a quarentena.
mas ela não foi obrigada por lei. Não houve um decreto de quarentena. A questão da máscara agora é diferente, independente da pessoa concordar ou não, mesmo aquela pessoa que vive no Facebook falando que isso é coisa da China, independente da sua posição ou da sua opinião, de ser extremista ou de não ser, de aceitar ou de negar, ela tem que cumprir, né? Deixou de ser hoje uma questão meramente opcional, né? Estamos hoje estamos nivelados. Todos estamos nivelados. Não temos mais o arbítrio de aceitar ou discordar de uma medida ou outra. Ela está sendo imposta de cima para baixo e nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir. Ou cumprimos ou vamos sofrer os rigores da lei. Ou vamos ficar numa situação similar ao que está acontecendo hoje em Recife e região metropolitana, São Lourenço da Mata e muitas cidades ali, que é um lockdown. Né? Aquela medida restritiva drástica, é quase um toque de recolher. Não é? É quase um toque de recolher. O cara tem que ficar em casa, se não ficar em casa é preso. Se sair à rua e não tiver uma justificativa real, efetiva, é preso. É levado à delegacia, é preso. Onde é que você imaginou isso no passado recente do Brasil? Exceto durante o golpe. Nem no golpe militar de 64 a gente via tamanha supressão de direitos. Não é? A gente não viu isso daí. Mas a gente vai ter que se acostumar ou a cumprir os rigores dessas exigências agora para evitarmos, no curto espaço de tempo, o que está acontecendo em Recife e que está sendo obrigado a fazer isso daí. Recife concentra hoje, me acredito, essas 5 cidades, mais de 80% dos casos em Pernambuco. Posso estar enganado, corrijam-me se for o caso. Não é? A razão do governo do estado ter implantado nessa cidade é o lockdown. Então é importante que nós sigamos essas medidas para não cheguemos lá. Não é? Você imagina, você sai de casa, você vai ter, se um policial te encontrar na rua, né, ainda que você esteja de máscara, de luva, você vai ter que justificar por que você saiu à rua. Se você eu não estou indo na casa de um amigo meu que eu tenho um assunto ali para conversar com ele, negativo, meu irmão. Ou você volta para casa agora ou você é preso. É isso que queremos para a nossa cidade? É isso que queremos para a nossa vida? Mas se deixarmos de cumprir com essas determinações, é isso que vai acontecer e vamos ter que cumprir. E vamos ter que cumprir na marra. É isso que queremos evitar aqui para Santa Cruz, para todas as regiões, é isso que queremos evitar para o Brasil. É hora de educação à força, ou educação a fórceps. Não é? É hora que nós temos que cumprir a lei. Embora seja chato para a gente usar máscara, seja chato conversar usando máscara, embora seja chato conversar, respirar usando máscaras, mas temos que nos acostumar. Agora, é um momento apenas, repito, cuja duração vai depender do nosso engajamento de adotarmos esse desconforto que pode ser momentâneo, mas pode piorar muito se nós não aderirmos. Turon, acho que é muito válido essa exortação, até porque é uma obrigação legal e o respeito que o senhor tem, não só em Santa Cruz, como na região, isso reforça a obrigatoriedade do uso da máscara, inclusive nos acompanhando hoje, cidade de Toritama e Belo Jardim, não é isso, Ney? Que também ingressou hoje na rede de transmissão desse programa. E aí, doutor Turon, com certeza muitas pessoas que estão nos acompanhando, surge uma preocupação também. Por incrível que pareça, algumas pessoas elas não terão o acesso à máscara, por mais que, principalmente em nossa região, seja uma região da confecção, uma região que produz, algumas não terão acesso a essa máscara. Vindo para a realidade local, a lei que foi aprovada, ela fala em que a Câmara criará, a Câmara de Vereadores, uma comissão temporária e também que articulará com as entidades, com o CDL, com a ASCAP, a própria Prefeitura e demais entidades, para a produção e a distribuição gratuita dessas máscaras. Há, por parte do Ministério Público, alguma medida no sentido de participar dessa articulação, de modo que possa tornar efetiva as medidas de obrigatoriedade de máscara, com a articulação para a distribuição também dessas máscaras? De fato, nós vamos acompanhar com muita cuidado, com muito rigor, com muita atenção,
essa questão, não é? Porque tem pessoas que não têm nem o que comer hoje em dia, isso é fato, né? Inclusive, eu queria uma palhinha no final, Ney, para falar sobre a necessidade de continuarmos com as doações para não apenas o nosso comitê de combate à fome, mas também para outras pessoas que têm iniciativas similares, não é? Então, tem pessoas que não têm nem o que comer, nem o que comprar. Vai comprar uma máscara para poder sair à rua, não é? A razão da lei municipal prevê essa questão, não é? Nós vamos, a partir de amanhã, nós temos uma reunião amanhã na prefeitura, não é? Com o grupo encarregado do combate ao Covid-19, não é? É o SARS-CoV-2, né? O nome técnico, né? Exatamente para tratar de várias questões relacionadas a medidas que foram tomadas e adotadas pelo Poder Municipal, não é? O cumprimento do decreto estadual e a lei municipal a partir principalmente a partir de sábado agora, mas também com relação à situação. Como a classe empresarial, a partir da lei municipal aprovada, o próprio poder público vai diligenciar no sentido de produzir máscaras suficiente para distribuição gratuita para a população que delas necessite nessa condição. Porque muita gente pode comprar. Muita gente pode. É um valor irrisório para muita gente, ainda que em situação de aperto econômico que estamos passando, mas é quase impossível para uma parte considerável da população também, que nós, que fazemos parte desse comitê, temos verificado diuturnamente. Gente que não tem o que comer. Não pode comprar um biscoito, não vai comprar uma máscara. Um biscoito para dar para o filho, não vai comprar uma máscara. Vai comprar o biscoito, evidentemente. Daí que nós estamos trabalhando para dar o biscoito, num bom sentido, evidentemente, e o poder público, de um modo geral, e a classe empresarial, de um modo geral, e a Câmara Municipal, de um modo geral, todo mundo que pode contribuir também vai ter que contribuir no sentido de fornecer essa máscara para quem dela precise, de forma gratuita. São 7h47, estamos conversando, recebendo o promotor Iron Miranda dos Anjos. Registrar também que nós estamos também sendo retransmitidos pela página do blog Jardim do Agreste, também na região de Belo Jardim, Sanharol, enfim, toda aquela região acompanhando a gente. São 18 mil seguidores. E eu falei agora há pouco que a página Agreste TV teria 50 mil seguidores, são 70 mil seguidores. O Edson acabou de me corrigir aqui também. Um abraço a vocês que estamos acompanhando em toda a Belo Jardim, ampliando a nossa rede aqui também de parceiros. Eu vou trazer um intervalo rápido de 30 segundos. Na volta a gente continua aqui nosso bate-papo com o promotor Iron Miranda dos Anjos. Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até 3 vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo conceito. Muito bem, voltamos então para finalizar essa entrevista, né, falar um pouquinho sobre a questão social também, né, os projetos que já são conhecidos pelos nossos espectadores, nossos ouvintes, mas que precisam ser reforçados, né? A fome ela não espera, a fome ela não se interrompe, né? Ela tem um momento ali que ela é suprida, mas ela volta depois se essa assistência não for feita, não é isso, doutor? É isso, Ney. É exatamente esse momento que eu me dirijo a você, ouvinte, você que está nos assistindo nesse momento, nos honra com sua audiência. É fundamental que mantenhamos aceso, permanente, esse sentido da colaboração. Como bem frisou Ney, a fome, ela volta, né? Você satisfaz quando você se alimenta, mas no dia seguinte, no momento seguinte, você tem que se alimentar novamente. Nós constituímos um comitê de combate à fome aqui, podemos contar com a colaboração do Ney da Avante Comunicação, no sentido de nos presentear com, não sei o nome que se dá, aquele veículo, aquele toque de publicidade das nossas pretensões, mas nós precisamos que a população de Santa Cruz de Capibaribe, circunvizinhança, quem puder contribuir, continue contribuindo com essa nossa pretensão. Não apenas a nossa pretensão no nosso comitê, cujos pontos de arrecadação é a Igreja Vale da Benção 1, tem o CDL também, tem também no Ipiranga e a OAB também, dentre outros pontos de arrecadação. A igreja também de São Cristóvão é outro ponto de arrecadação, para que nós possamos constituir cestas básicas para distribuir com a população
mais carente. Isso tem sido feito, já foram distribuídas quase 1.000 cestas, ou um pouco mais do que isso, e pretendemos distribuir muito mais. E, sobretudo, manter esse período, esse sentido dessa distribuição, de forma que possamos beneficiar de uma forma contínua até o encerramento, até o término dessa pandemia, se Deus quiser. Mas, claro, exortando também, tem várias outras pessoas, vários outros órgãos, eu acredito, a própria prefeitura também, está distribuindo cestas básicas. Então, vamos contribuir com todos aqueles agentes, públicos ou não, que estão imbuídos desse propósito de ajudar a população mais carente no sentido de satisfazer a sua fome. Doutor Iron, há uma apreensão também social do ponto de vista da corrupção no país, nesse momento de pandemia, onde tanta verba está sendo enviada para os municípios, para os estados, e a população fica se perguntando, esse dinheiro está sendo realmente aplicado ou nós estamos tendo também mais, junto com a pandemia da Covid, uma pandemia de corrupção? A pergunta é como é que o Ministério Público está atuando, porque o Ministério Público não para de fiscalizar. Tudo bem, temos a Câmara de Vereador, temos a Assembleia Legislativa, do ponto de vista do Estado, mas a minha pergunta é com respeito ao Ministério Público de Pernambuco e Santa Cruz do Capibaribe, como é que a promotoria tem se direcionado a fiscalizar se essas verbas em relação à Covid têm sido realmente aplicadas e devidamente e corretamente aplicadas? Excelente pergunta, Manassés. De fato, é uma atenção especial do Ministério Público nesse momento, não através da minha pessoa, que eu sou promotor criminal, mas através das duas promotorias civis, doutor Lúcio e doutor Ariano, no sentido de acompanhar um real emprego dessas verbas que são repassadas através do poder, através do ente federativo, através do governo federal, mas também que fazem parte do orçamento doméstico, do orçamento municipal, que estão sendo empregados atualmente no combate ao coronavírus. Né? Nós estamos promovendo, sim, um acompanhamento rigoroso de todos os valores envolvidos nessas transações e repasse, e, sobretudo, através de prestações de contas contínuas que são requeridas ao Poder Público Municipal e também, claro, com acompanhamento sistemático do Tribunal de Contas do Estado, em sintonia também com as ações do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, que trabalha de forma muito, muito próxima. Nós estamos reunindo continuamente e permanentemente elementos que nos garantam o emprego adequado dessas verbas. O público não tem a menor dúvida que, de fato, nós estamos acompanhando, para e passo, ao repasse das verbas, o emprego correto dela nesse combate. E, inclusive, a propósito, muitos agentes públicos já estão sendo processados e presos, inclusive no Rio de Janeiro, muitos exemplos foram presos exatamente porque utilizaram de forma inadequada ou desviaram esses recursos. Não é? E foram presos já recentemente, através de uma operação desencadeada pelo Ministério Público lá no estado do Rio de Janeiro. Deus queira que aqui no estado de Pernambuco isso não ocorra, mas se for necessário também vai ocorrer. Porque pior do que você, eu não digo pior, mas tão importante quanto um assalto, onde o indivíduo tira o bem de um particular, de um civil, é o político ou o agente público investido nessa função que se ocupa com o dinheiro público, desviando de quem mais precisa dele. É alguém que está doente, agonizando no leito do hospital, ou precisando de uma merenda escolar, ou coisa similar. Não é? Eu acho que é um dano muito maior, porque você não atinge uma pessoa só. Você não tira o patrimônio de uma pessoa só. Você pode estar tirando a vida de muitas pessoas. E, sobretudo, se não tirando a vida através da supressão de valores direcionados à saúde, mas às vezes até agonizando de uma forma contínua, como evitar a distribuição de rendas, de repasses e também até da própria merenda escolar, por exemplo. Não é? Você vai agonizando, vai fragilizando as nossas populações mais carentes, principalmente a primeira infância, as crianças. Isso eu acho danoso e extremamente necessário uma atuação muito enérgica, não é? Que resulte não apenas em paliativos, em condenações que se arrastam por anos, por décadas, e às vezes são prescritos pelos tribunais superiores, porque esses agentes gozam de bons advogados e conseguem procrastinar uma condenação efetiva. Mas que haja uma condenação efetiva, rápida e com prisão. Daí a nossa defesa intransigente da prisão após a convalidação do recurso em segunda instância.
Porque senão, né, muita gente aí se beneficia com instrumentos recursais e escritórios de advocacia pagam a preços de ouro. Eu não estou criticando o advogado, muito pelo contrário, o advogado se utiliza dos recursos que existem, não é? Na verdade, são muitos recursos que muitas vezes evitam o cumprimento de uma pena, não é? Enquanto alguém que rouba aqui uma barra de chocolate, não é exagero, que pratica um furto, às vezes famélico, né, que é para comer ou coisa de menor expressividade, se não for abrangido pelo princípio da insignificância, ele vai cumprir uma pena. E cumpre rápido, às vezes até antes mesmo de sair uma sentença condenatória numa prisão preventiva. Enquanto aqueles mais bem aquinhoados, gozando de bons apoios jurídicos, buscam procrastinar e conseguem o cumprimento dessa pena por anos a fio. Doutor Iron, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui no estúdio. Muito obrigado, né? Desculpe se eu me estender em algum ponto, é natural, eu converso muito. Eu agradeço a atenção e o carinho do ouvinte, de vocês aqui presentes, e estou sempre à disposição para colaborar com, o Ministério Público, através da minha pessoa, como dos colegas que participam aqui, trabalham aqui em Santa Cruz de Caparibe, com a população de Santa Cruz de Caparibe. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos chegando então ao finalzinho de mais um programa, saudando você que nos acompanha em várias plataformas. Deixar aqui uma justificativa, certo? Que para as pessoas entenderem os nossos procedimentos, certo? Nós que estamos participando do programa, utilizamos máscaras até a chegada aqui no estúdio, certo? Estamos sem máscaras porque precisamos falar com vocês, como os apresentadores de TV precisam, certo? Então há essa necessidade, a nossa equipe técnica está toda de máscara. No estúdio nós temos um ambiente controlado, que é higienizado a cada uso, então quando nós saímos daqui é um processo de higienização, certo? E nós mantemos o distanciamento entre os participantes. O nosso convidado, ele mantém um distanciamento ainda maior, que não dá para perceber através das câmeras, mas que são de metros realmente. Então, passando aqui as devidas explicações, não é um ambiente de circulação pública, é um ambiente fechado e bastante controlado, né, certo? Mesmo assim, nós mantemos aqui vários cuidados o tempo inteiro. Final do programa, Manassés, Luciano, muito obrigado também. Boa noite, Ney. Boa noite, Ney. Boa noite, doutor Iron. Boa noite, doutor Iron Miranda. Voltaremos amanhã. Lembre também, siga a gente nos nossos podcasts. Basta, vai lá no Spotify, procura Programa Independente, você vai poder baixar o nosso conteúdo, seguir e acompanhar, ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Um grande abraço, boa noite a todos. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.